Oi, gente! Renata Kelly na área. Olha só, gente, pode até não parecer, mas a letra da música Via Láctea, entre outros assuntos, claro, né? Ela fala sobre esperança, sim. Principalmente no início, ela já começa dando palavras de esperança. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Então, gente, o tema que nós vamos abordar hoje através dessa música pode parecer um tema pesado, mas na verdade é um tema necessário, tá? Isso não estimula, muito pelo contrário, faz com que nós tenhamos atos reflexivos sobre os nossos próprios sentimentos. Gente, dados do IBGE mostram que 60% da população sofre de depressão, tá? E a maioria dessas pessoas são mulheres, mas também tem muitos homens que sofrem, né, com essa doença emocional. Então, esse tema é necessário, né? Quando se falava de Legião Urbana, né, e você que está assistindo esse vídeo, provavelmente está nesse vídeo porque você é fã do Legião Urbana, quando se falava, ó, lançou um álbum do Legião Urbana, todos nós já sabíamos que não se tratavam apenas de músicas, né, mas se tratavam de significados, de simbologias, de campos semânticos profundos, cheios de significado pra gente. Então, esse álbum A Tempestade, justamente porque ele foi lançado assim 3 semanas antes do Renato Russo falecer, ele foi escrito justamente quando o Renato Russo ele estava muito doente. E, sobretudo, essa música, Via Láctea, né, ela foi escrita num momento em que o Renato Russo estava muito mal, ele estava debilitado, ele não estava nem mais conseguindo se alimentar direito, ele tinha altas febres, então por isso que algumas partes dessa letra, elas retratam exatamente essa questão dos altos e baixos emocionais, da montanha-russa emocional. Quem nunca, gente? Quem nunca passou por montanha-russas emocionais, né? Você querer ficar bem, tentar ficar bem, mas de repente vem uma tristeza e aí você despenca de uma forma que você nem consegue entender e nem descrever. Isso, o nosso artista, o nosso poeta, o nosso filósofo também, Renato Russo, passou também por coisas que você também passa. Gente, quando a gente fala sobre as pesquisas do IBGE, que 60% da população sofre, quando eu falo essa palavra sofre, lá no sentido original da palavra, sofrimento mesmo, tá? Não apenas de ser acometido, mas por sofrer, porque isso é um sofrimento, gente. Isso significa que talvez você esteja bem, né? Ou não, talvez você que está ouvindo, que está vendo este vídeo agora, você esteja sofrendo, né? Por essa doença emocional. Mas mesmo que você esteja bem, provavelmente alguém que você conhece, alguém que está muito próximo de você, está acometido desse sofrimento. E talvez ou você saiba ou você nem saiba, porque muitas vezes a pessoa tenta até esconder através de um sorriso. E é isso que ele também retrata na música. Olha só que genialidade que tinha este homem, gente. Desde a adolescência, ele apresentava a sua genialidade. Então, nessa música Via Láctea, ele já começa a frase, né, a primeira estrofe da música, falando sobre esperança. Sendo que você vai falar assim, não, mas ele fala de um tom, conforme se fosse um tom irônico, né, porque ele fala, não me diga isso. Sim, porque ele usa essa frase, que é uma frase adversativa, né, que quando você coloca uma adversativa, você se opõe, né, à ideia que é colocada na primeira oração. Então, ele coloca frases de esperança, mas ele fala, mas não me diga isso. É justamente, gente, por conta dessa montanha-russa emocional que ele estava vivendo. Por quê? Ele estava com esperança sim. Por quê, gente? Na época, né, hoje em dia, vocês sabem que ele era portador da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a SIDA, do inglês AIDS, né? A sigla do inglês AIDS. E aí, o que acontece? Na época, hoje em dia não, hoje em dia a gente tem tratamentos que diminuem a carga viral, que melhora a qualidade de vida, né, do paciente, do portador do vírus.
e ele leva uma vida normal se seguir os tratamentos. Agora, na época, os estudos, os tratamentos não estavam muito avançados. Porém, a mídia a todo momento vinha com notícias de avanços, né, sobre a cura da doença, sobre tratamentos, né, que justamente chegassem ao que chegaram hoje e ainda estão progredindo. Então, ele, por mais que ele tivesse essa questão da desesperança, da montanha-russa emocional, porque além da doença física, ele tinha doença emocional, ele tinha depressão, né? Ele estava deprimido. Então, ao mesmo tempo que ele tinha esperança, ele às vezes desabava, porque ele lembrava que talvez ele não conseguisse. Então, quando ele fala, sempre existe uma luz, sempre existe o caminho, é porque ele de fato acreditava que poderia se salvar dessa doença. Mas não me diga isso, por quê? Por que ele fala isso? Por conta do medo da frustração, né? Porque quando você tem expectativa sobre alguma coisa, né? Quando você tem esperança, você cria expectativa de algo que você quer, né? Que é algo que você quer venha acontecer. Sendo que o medo do desconhecido, porque isso não era certo, traz o medo do quê? Da frustração. Porque se não der certo, tem a frustração. Então é melhor nem criar esperanças sobre isso. Então, mas ele fala sobre esperança sim, em alguns momentos, demonstrando exatamente tudo aquilo que estava acontecendo no seu interior, ele realmente usa disso na sua canção. Quando ele fala assim, hoje a tristeza não é passageira, hoje eu fiquei com febre a tarde inteira, porque justamente com a dor física, né, porque a AIDS ela ataca o sistema imunológico. Então, você fica suscetível, né, às doenças oportunistas, que a gente tem um sistema imunológico que nos protege das doenças. A partir do momento que a sua imunidade ela está desprotegida, que é o que a AIDS faz, né, o vírus da AIDS faz, você fica suscetível. Então, ele tinha febre, tinha dores físicas, o que trazia também, é óbvio, super compreensível, dores emocionais. E ele descrevia isso na sua letra, tá? É a dor da alma e a dor física descrita aí nessa frase, gente. Olha só que profundo. E aí ele fala assim, quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima. Então, gente, todo mundo que tem depressão, né, às vezes passa o dia assim, entre aspas, toleravelmente bem, né? Ela trabalha, ela coloca tipo uma máscara para poder viver, né? Coloca a máscara de mãe, coloca a máscara de esposa, coloca a máscara de amigo, né, de trabalhador e vive como se fosse um robô. Sobrevive, né, que isso não é vida, é sobrevivência. E ao cair da noite, quando não tem ninguém olhando, aquela máscara cai e a dor ela vem. Então, à noite, essa dor triplica. Inclusive, gente, eu tô falando aqui com toda a propriedade, né, para você sobre isso, porque não só eu senti, como eu vivi isso na minha vida, da forma mais traumática e dolorida possível. Porque quem me conhece de perto sabe que há 4 meses atrás, eu sempre vou falar disso, gente, eu sempre vou manter, no que depender de mim, a memória da minha irmã viva. Há 4 meses atrás, eu tive uma mocinha, minha irmã, de 23 anos, que pra mim era uma filha, tá? Que se suicidou, né? Deu fim à própria vida justamente porque não via mais a alegria em viver, não conseguia enxergar soluções e a única solução que ela enxergou foi dar fim à própria vida. Então, ela falava exatamente sobre isso, ela deixou uma carta de despedida, ela falava exatamente disso, que quando chegava a noite, todo o sentimento que já era ruim durante o dia triplicava. E talvez seja isso que você esteja sentindo. E Renato Russo, ele cantou, escreveu sobre isso nas suas letras. Quando ele falou assim, queria ser como os outros e rir das desgraças da vida. Gente, eu sei que muitas pessoas... É muito bom, né, quando você... Eu admirava muito quando eu estava na minha crise de profunda depressão, me sentia assim, uma fraca, né? Às vezes você se sente assim, um fraco, porque você não consegue se sentir feliz como o outro, que às vezes está com a vida... perdeu 5 filhos, tá sem comer e tá ali sorrindo. Eu não conseguia ser assim. E talvez o Renato Russo, que estava lá na sua dor,
física, emocional, e olhava para as pessoas, às vezes, que ele julgava até estar piores do que ele, e elas sorrindo bem. Então, ele até almejava isso, mas não conseguia. E talvez você também esteja sorrindo por fora, né? Esteja colocando aí um sorriso, aquela máscara, né, de sorriso, mas está tudo bem você não estar bem às vezes, está tudo bem você chorar, está tudo bem você estar mal-humorado, sabe por quê? Você é um ser humano, aceite isso, se acolha os teus sentimentos. Isso não significa que você vai se afundar nos teus sentimentos, vamos embora, sair daí, né? E vamos conseguir vencer isso aí, tá? Mas permita-se, aceite-se, porque aí vai ficar até muito mais fácil de você sair dessa situação. Então, através disso, dessa letra, houve a constatação, gente, de que sempre é possível ficar, né? Nem sempre é possível ficar com o astral lá em cima. E tá tudo bem, tá? Ou fingir estar sempre bem, né? É justamente isso que a gente falou. Às vezes a gente quer passar uma imagem de perfeição, não é isso? Mas nem sempre dá, não dá. E tudo bem, tá tudo bem. E ele continua falando, em ver a beleza das coisas, ver a leveza das coisas com humor. Então, na dor, ele sente o quanto é difícil, tá? E aí ele volta falando, mas não me diga isso. É só hoje que isso passa. Imagino quantas vezes ele deve ter falado para amigos, olha só, eu tô mal, eu não tô aguentando, eu tô muito triste. E aí alguém falou assim, é só hoje, isso vai passar. Não é isso? A gente não ouve muito isso quando tá mal? As pessoas querendo no afã de nos ajudar, mas parece que são só palavras, né? Parece que a gente não sente, parece que aquilo dali não faz sentido quando você tá no meio da sua dor. Não é assim que acontece com você? Então, quem está no problema sente que não tem como sair dele. É isso que ele quis transmitir. Aí ele fala, ó, só me deixa aqui quieto que isso passa. Ou seja, o desejo de se isolar. A minha irmã às vezes se colocava lá no quarto, teve um dia que estava tendo uma festa lá, e ela ficou no quarto, deitada, o dia inteiro. A montanha-russa, ela não queria ver ninguém, era uma menina super alegre, né? Amanhã é outro dia, não é? Então, ele com essa indagação, ele repete, tipo, falando para ele mesmo que, tipo, amanhã é outro dia. São essas frases que a gente ouve muito de quem quer nos animar, tá? E aí, gente, vem uma parte da música que ele fala assim, eu nem sei por que eu me sinto assim. Vem, de repente, um anjo triste perto de mim. Tem hora que você começa a querer entender o porquê você está se sentindo tão mal. Você não sabe nem mais identificar qual foi o início, qual foi o estopim, né? O que deu início àquilo dali. E aí você quer tentar se entender justamente para conseguir se ajudar e você não consegue, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem no sentido de acolher, de você entender que você é ser humano, mas que tem saída para você. E aí o sorriso sem graça, porque você tenta sorrir para mostrar para as pessoas que você ama, que você tá bem, mas nem sempre dá, né? Então, gente, essa música, ela foi lançada, né, 3 semanas antes, né, do Renato Russo falecer. Fala sobre esperança, fala também sobre a AIDS e sobre todos esses sentimentos, né, emocionais que Renato Russo estava passando, né? E ela demonstra que, na verdade, o Renato Russo, ele não se via, assim, sem chances, né? Ele, às vezes, tinha uma visão otimista da situação dele. Ele queria se curar, né? E ele nutria essa esperança que a sua sentença não fosse, assim, irrevogável, tá? Já que a imprensa, igual eu falei, naquela época, ela sempre trazia notícia de novos medicamentos, né, contra HIV. E aí, por isso que ele falou, sempre existe uma luz, né? Então, fala sim sobre esperança. Então, gente, essa música, né, foi composta pelo Renato Russo, pelo Marcelo Bonfá e pelo Dado Villa-Lobos, tá? E ela foi lançada no penúltimo álbum da banda e é considerada assim, uma das músicas mais tristes. Mas, na verdade, não. Como você viu, ela fala sobre esperança também, tá?
tudo bem que às vezes ele se mostra inconsolável, vivendo numa melancolia à espera de dias de paz, mas a música ela pode ser considerada como uma forma de despedida, já que ela foi lançada um mês antes da morte do Renato. E esse nome Via Láctea é porque foi como se fosse uma menção ao estado de espírito dele. Como ele era um gênio, né? Um gênio, ele sempre ativa o subconsciente mesmo, e principalmente por estar passando por tudo que ele estava passando, em termos emocionais, em termos físicos, ele é como se ele tivesse transcendido o espírito, entendeu? Então ele estava mesmo assim nas estrelas, na Via Láctea, e aí ele dá nome a esse álbum. Então, gente, aqui eu coloco aí a genialidade do Renato Russo, o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo também é mostrar para os fãs do Legião Urbana e do Renato Russo a sua genialidade. E também deixo aqui a homenagem à minha querida Tamara, com todo o meu amor, porque com ela se foi um pedaço do meu coração, e aqui a minha homenagem à minha irmã Tamara. E se você está triste, se você se encontra deprimido, também esse vídeo é para você, tá? O intuito desse vídeo além de tudo, o objetivo maior é ajudar quem esteja passando por problemas, né, com depressão. Então aqui eu me despeço, um beijo e até a próxima. Tchau!